Saudações, pessoal, tudo bem? O caso de hoje foi registrado pelo grupo Apex, que era um grupo de estudos, e no momento da entrevista e da hipnose regressiva com o protagonista, o senhor Gonçalo, que na época do caso ele tinha 47 anos, estavam na residência do Dr. Max Berezovsky, que era dirigente da Apex, que era a Associação de Pesquisas Exológicas, a sua esposa. Também em sala tinha um professor de meteorologia da Universidade de São Paulo, USP, que era o senhor Rubens Junqueira Vilela, consultor da revista UFO, e a jornalista Adelaide Reis. Gonçalo estava acompanhado do seu chefe, executivo de uma importante empresa multinacional de quem ele era motorista, e a empresa não foi registrada. Ok? Então vamos lá conhecer o caso de hoje. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Em hipnose, Gonçalo contou que em dezembro de 1958, quando tinha 19 anos, dirigia um caminhão Chevrolet 57, no qual tinha saído do Rio de Janeiro às 15h30 em direção a Barbacena, Minas Gerais, acompanhado de seu companheiro, Sr. Barbosa, que o seguia em um segundo caminhão. Logo após passar por Santos Dumont, Minas Gerais, entre 22h30 e 23h, a estrada ficou repentinamente muito escura e, ao atravessar um viaduto, viu uma luz que voava em sua direção. O caminhão, que estava carregado de arroz, feijão, óleo, querosene e outras mercadorias, perdeu velocidade e Gonçalo o conduziu para o acostamento, no qual ainda rodou cerca de 50 metros na esperança de prosseguir a viagem. Imediatamente depois do deslocamento, sem saber como, acordou debaixo do veículo e já eram 5 horas da manhã do dia seguinte. Seu caminhão e o de Barbosa, seu colega de estrada, passaram toda a noite no acostamento, mas felizmente não foram roubados. Quando abriu a porta, Gonçalo vomitou no estribo e ficou com um gosto muito ruim na boca. Fato esse que se lembrou somente após a primeira hipnose. Quando vomitou novamente, com o mesmo sabor, em sessão hipnótica, há exatos 20 anos depois do caso. 28 anos depois do caso. Então, ele teve quando ele acordou, ele vomitou debaixo do caminhão e ele esqueceu completamente desse fato. Ele só foi relembrar desse fato na hipnose que aconteceu 28 anos depois, quando na sala que ele realizava a hipnose, ele vomitou novamente com o mesmo sabor de 28 anos atrás. Então, essa é uma enorme curiosidade, entre os estudiosos das possibilidades da hipnose regressiva, como é que funciona esse retorno, essa sensação de um momento passado. Gonçalo descreve em transe ter entrado atordoado no caminhão e seguir viagem, chegando ao seu destino pela manhã seguinte. Muito preocupado com o que o seu patrão pudesse estar pensando quanto à sua demora, contou a ele o avistamento de uma luz voadora em rota de colisão, tanto para o patrão quanto para o seu filho, de quem ouviu a história e achou que ele estava louco ou bêbado. Nos dias seguintes, Gonçalo continuou a sentir-se atordoado, após o episódio, e foi automaticamente caracterizada a existência de uma amnésia de 6 horas ou mais, que é o que nós estamos
já acostumados a ver aqui, né, conhecer como o período de tempo perdido, né, ou então missing time. Foram realizadas gravações em vídeo e em fita cassete da regressão. Gonçalo falava muito baixo, de forma quase inaudível. Em transe, ele fez vários desenhos de grande simplicidade e, ao regredir à data do evento, ele assumiu uma posição de motorista ao volante, sem que isso tivesse sido sugerido pelo senhor que estava hipnotizando ele no momento, né? Ele automaticamente ficou sentado como se estivesse sentado na boleia do caminhão segurando o volante. Então ele conta novamente os momentos que antecederam a amnésia, com uma tremenda riqueza de detalhes e esboçando muita emoção. Gonçalo foi hipnotizado novamente pelo Dr. Max Berezovsky em 4 de fevereiro de 1988. A comparação entre os depoimentos obtidos indica pouca diferença ou nenhuma diferença entre eles. O Dr. Berezovsky conseguiu que fosse feito de forma gratuita um atendimento psicológico do senhor Gonçalo, né? Então, antes da hipnose, foi feito um avaliamento psicológico dele, né? O doutor Berezovsky, que estava avaliando o caso, ele conseguiu de forma gratuita uma avaliação psicológica para o senhor Gonçalo, só que o mesmo ele não quis realizar, interrompeu os atendimentos que estavam sendo feitos e parou de se encontrar com o senhor Berezovsky para poder esclarecer mais os fatos. Então, infelizmente, após essa interrupção, alguns fatos permaneceram ocultos de forma permanente, exceto um pequeno detalhe. Gonçalo costumava jogar no jogo do bicho. E conversando com o doutor, né, pouco depois da primeira hipnose, ele mencionou que gostaria muito de lembrar a placa do caminhão para jogar o número dela. Diz que tentaria se recordar muitas vezes durante anos e não conseguiu. Então, numa das sessões de hipnose, antes da interrupção, ele foi hipnotizado e foi dado um papel e lápis, né? E foi utilizada uma metodologia que é chamada de método signo-sinal, né? Onde é que ele foi colocado instantaneamente em hipnose. Então, ele conseguiu descrever qual que era o número da placa do caminhão, né? E ele ficou muito feliz com esse fato, que ele conseguiu lembrar. eh, E ele entendeu que ele poderia se lembrar de outras informações que estavam perdidas naquela noite, digamos assim. Então, durante algumas sessões de hipnose, né, que ocorreram antes da interrupção, Gonçalo contou que quando ele estacionou no acostamento, a luz parou a cerca de 60 metros de onde ele estava e, e essa luz ela envolvia uma nave metálica em forma de disco. E dela saíram 3 seres pequenos que se aproximaram do caminhão, abriram a porta, retiraram ele à força da cabine, o amarraram e o arrastaram para dentro da nave, que em seguida levantou voo para um lugar estranho. Segundo o Sr. Gonçalo, lá havia um sol azulado, montanhas, casas bonitas, ruas com calçadas, chão de pedra, e era visível uma curiosa fiação aérea sobre o local, mas não haviam postes e tinha fios de diversas cores que chegavam até a nave que trouxe ele àquele local, e essa nave ficava pairando, flutuando no espaço sem tocar o chão.
No local não haviam edifícios altos e o ar era diferente quando ele respirava. As pessoas eram pequenas, morenas, tinham cabelos pretos lisos e os rostos eram iguais aos nossos, com cerca de 1,5 m. Os homens usavam barba e bigode e as mulheres pulseiras e enfeites bonitos que pareciam ser de ouro. Descreveu Gonçalo. Os relógios de pulso eram diferentes e as roupas fechadas, com mangas compridas e esverdeadas. Além disso, usavam botas estranhas. Gonçalo foi mantido de pé por pequenos guardas armados com espadas perto de uma barraca parecida com uma tenda de circo. Lá dentro havia aparelhos semelhantes à televisão e rádio, e naquele momento havia alguma informação sendo transmitida. Os guardas, segundo ele, eram violentos e não lhe permitiam pegar nada e só se comunicavam com ele por gestos. Aproximaram-se várias pessoas, algumas parecendo crianças. Aproximou-se uma loira bonita, mais alta que os demais, parecia ser da terra. Ela veio com um vestido branco, usando um capacete cinza, com fones de ouvido acoplado, que ele já tinha visto em outros seres ali. A mulher, segundo Gonçalo, essa mulher aplicou nele uma injeção de um líquido amarelo e mediu seus pés por baixo, por cima e de lado com uma régua luminosa. Além dela, havia muitas crianças que se vestiam como adultos e homens. Ele não viu aves e achou que não sobreviveria ao calor fortíssimo daquele lugar. Foi servida então uma pequena porção de comida, mas ele não aceitou. Em vez disso, tomou água em um copo que era idêntico ao nosso e achou a água saborosa. Em seguida, Gonçalo foi levado a uma pedreira muito grande e de lá a outro lugar distante com muita água e bandeiras retangulares coloridas presas a mastros como as que já existiam na Terra. Sob hipnose, Gonçalo desenhou as bandeiras e a moça loira o acompanhou o tempo todo sem deixar ele andar com liberdade pelo lugar. Lá havia veículos parecidos com carros, mas com 2 rodas, disse numa das regressões. Ele viu jornais e revistas que julgou que fossem feitos de papel com figuras de pessoas nas capas. Enxergou também seres bebendo e comendo pequenas porções de alimentos e cartazes de propaganda com letras e números que ele desconhecia. O alfabeto de lá ele desconhecia. Na sua segunda regressão, na noite de 19 de novembro de 86, ocorreu um fato curiosíssimo. Ao descrever o local quentíssimo para onde ele foi levado, Gonçalo começou a suar abundantemente, deixando a sua camisa completamente encharcada. E esse fato deu ainda mais autenticidade à experiência da regressão. A nave que ele viajou girava no ar, girava sobre seu próprio eixo. Ela era metálica, redonda e bastante apertada, com janelas e 6 cadeiras muito pequenas, disse numa das hipnoses. Tinha um painel cheio de botões e havia muitas luzes azuis, verdes, vermelhas e amarelas, que ficavam o tempo todo piscando. Ele ficou amarrado durante algum tempo, mas em seguida ele foi levado para uma segunda nave e então trazido de volta ao planeta Terra. E aí, galera? O que vocês acharam dessa história do Sr. Gonçalo? Essa história eu também não conhecia. Para mim foi uma grata novidade. O que vocês acharam dessa história, né? É um pouco
além do que a gente está acostumado a ver, né? Uma riqueza de detalhes muito grande, né? Quero saber depois do feedback de vocês, o que vocês acharam dessa história bem pitoresca. Beleza? Gente, o episódio de hoje vai ser curtinho, tá? Esse conto é um conto muito curto. O caso ele não é muito extenso, ele não foi registrado de forma muito extensa, então não tem por que eu ficar me estendendo aqui. Queria agradecer os feedbacks de vocês dos episódios, tá? O episódio da Serra do Cipó teve comentários interessantes. Algumas pessoas comentaram que já tiveram no local, que tiveram experiências lá também, né? Então queria agradecer a Valéria, que ela comenta que a região é maravilhosa, né? E comenta que a cachoeira é o véu da noiva. E é verdade, obrigado, Valéria. A Maria Cláudia Pereira Barbosa, ela comenta que acha muito interessante, até porque ela também, né, comenta que já teve experiência lá. E ela diz: continue assim, as pessoas precisam assimilar que isso existe e existe com frequência. Deu boa tarde e ela fala de Contagem, então é vizinha nossa ali. Maria Cláudia, muito obrigado, viu? O Mário César comenta: muito bom, obrigado pelo conteúdo. E um usuário com um nome desconhecido aqui, ele agradece também e acha o local bem interessante. Então, muito obrigado pelos comentários. Então, sem mais delongas, gente, muito obrigado. Essa semana é só, eu tive uma semana muito corrida, não tive muito tempo hábil para preparar conteúdos para vocês, histórias mais extensas, tá? Fico devendo essa semana para vocês, tá? E eu fico aguardando o feedback de vocês, se vocês tiverem alguma história de família também, história de gente que trabalha na estrada, que trabalha viajando, que já viu umas coisas estranhas, mas fica com vergonha de compartilhar. Então, avisa que tem muita gente por aí interessada nas histórias, em registrar as histórias. E se quiserem, estou sempre aqui aberto a bater papo, a responder sempre que for possível todas as mensagens enviadas, tá? E se tiver algum parente, alguém que tenha uma história legal que queira contar, vai ser muito bem-vindo, beleza? Então, por enquanto é isso. Fiquem com Deus, fiquem bem e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.